Olá pessoal, estamos aqui com o nosso 8º podcast do ViveraCast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Enivaldo. Ele tem uma história muito bonita aí de superação. A gente vai bater um papo com ele para conhecer um pouco, primeiro, quem é o Enivaldo, né? E para a gente poder sentir qual que é o teu feedback, a tua experiência, como é que surgiu o problema e como é que tu decidiu fazer. Eu vou conversar um pouquinho sobre tudo aí. E a primeira coisa que eu quero é conhecer, que o pessoal conheça um pouquinho quem é o Enivaldo, da onde que tu veio, onde tu nasceu, como é que tu parou em Florianópolis, o que tu faz hoje. Falar um pouquinho de quem é você, qual a tua identidade, né? O que tu acredita que tu veio fazer nesse mundo aí. Vamos compartilhar um pouquinho para a gente conhecer melhor você. Então, eu sou natural de Mato Grosso do Sul, da cidade de Ponta Porã. Eu vim aqui para Floripa a trabalho. Na época eu trabalhava na JBS e fui transferido para cá. Aí eu gostei daqui e acabei ficando por aqui mesmo. Já tem uns quase 10 anos que eu estou aqui morando aqui na região de Floripa. E meu problema começou, na verdade, quando eu nasci. Já nasci com mordedura cruzada severa. Já nasci assim. E como eu estava comentando agora, foram 50 anos de sofrimento. A mordedura cruzada que tu fala era o queixo pra frente, mordida, a arcada estreita em cima. A arcada não era estreita, ela era normal, era aberta, só que a mordedura era contrária. Era assim com que era invertida, a parte de baixo era para frente, a de cima era para trás. Para trás. Então a mordedura não era correta, ela era errada. Uhum. Era totalmente invertida. E isso ao longo do tempo foi quebrando os meus dentes. Foi amolecendo, foi quebrando. E eu tive um acidente também lá para os 8 anos, que acabou complicando ainda mais. Eu agora, antes de eu fazer o procedimento, eu já estava sem mastigação, estava já numa situação assim, muito crítica mesmo. Tu começou a sobrecarregar a tua mordida por causa da questão da discrepância ali das arcadas, né? Não estava certinho, sobrecarregou demais dente que não era para sofrer a carga, e aí começou a perder dente ali já, ou começou a perder no acidente? Não, eu já comecei a perder na mordedura errada mesmo, porque o dente batia canto com canto, ele não batia certo. E aí sobrecarregava a mordida. Aí como a mordida nossa ela tem a pressão muito forte, acaba entortando. Aí cai um e vai virando uma bola de neve. Você perde um, perde o outro. É como uma pessoa que tem um problema de um dente. Se ela não resolve aquele problema, vai dando problema nos do lado e vai virando uma bola de neve. Isso aí. E se a pessoa se acomodar e não der prioridade, ela vai acabar tendo um problema gigante lá na frente. Tu lembra pelo que tu falou, começa bem na infância já, né? Tu lembra em algum momento de você ter alguma memória do teu sorriso e tu gostar dele quando tu era adolescente, criança ou adulto jovem? Tu lembra de ter uma lembrança assim de que tu sorria, de tu ter se achado bonito alguma vez, olhando pro teu sorriso? Ou começou desde sempre esse problema? Até os 14, 15, até os 17 anos, ainda tinha quase todos. E eu era extremamente extrovertido. Eu era aquela pessoa que chegava num lugar e acabava o silêncio. Sempre fui muito tagarela, muito bagunceiro, brincalhão. Incomodava todo mundo. E eu fui perdendo a minha identidade. Comecei a perder dente, comecei a ter vergonha de falar, na verdade. Eu falava porque, o mínimo. E isso aí foi tomando conta de mim. Agora, últimos anos aí, eu já, para falar, às vezes eu colocava a mão. Tu vê, então tu saiu de uma característica de alguém que era bem comunicativo, que gostava de bater papo, né? Tu falou, eu era tagarela. Saiu de uma característica pessoal, e aí tu mudou o teu estilo de vida, de ser, né? De comportamento por causa dos teus dentes. Aí virou outra pessoa, parou de falar, ficou quieto, ficou mais introspectivo, foi isso? É, porque a pessoa que falta dentes, quando ela está falando, o que ela sente é que as pessoas estão olhando para ela porque ela tem dentes na mesa. Ela fica nessa sensação. E muitas coisas que ela gostaria de fazer, ela deixa de fazer, porque fica com vergonha, na verdade. E vai perdendo a própria identidade. Então, hoje, depois que eu fiz todo o procedimento,
eu recuperei isso. Isso aí foi, assim, uma das melhores coisas que eu recebi. Uma das melhores, entre muitas, né? Uma das melhores coisas, chegar no ambiente, no meio da galera ali, poder falar tranquilo, brincar, dar risada. E eu sempre dava aquela risada alta, assim, de bagunça mesmo, né? Então, você vai... Hoje eu tô assim, me recuperando no meu jeito de ser, entendeu? Hoje eu me sinto... Eu sempre fui muito molecão mesmo. Tipo, se eu estivesse num lugar e chovesse, eu ia pra chuva. Sempre gostei de tomar banho de chuva. Então, eu fui recuperando a minha identidade, fazer as coisas que eu gostava de fazer, sabe? Tu acha que aquela tua identidade lá do passado, tu conseguiu sentir ela voltando pra ti quando tu começou a se olhar no espelho, sentir teu dente ali? Assim, em plenitude. Caramba, em plenitude, verdade. Porque agora, como eu estava comentando, isso aí já é uma questão de integração social mesmo. Você está no ambiente e se sentir igual a todo mundo. Uau! Você não se sente inferiorizado, sabe? Projetos de vida que eu tinha já abandonado, eu já estou pensando em retomar muitas coisas. Caramba! Eu pensava em fazer uma faculdade, eu falava, não vou ir para uma faculdade desse jeito, eu me sentia... inferior. Eu falava, vou para uma faculdade, não vai dar. Aí eu abandonei a ideia de uma faculdade, porque eu ia me sentir super mal lá no meio de todo mundo daquele jeito. Então, hoje eu posso voltar a pensar em uma faculdade, que eu sei que eu vou chegar ali, vou conviver com as pessoas, vou ter que falar em público, porque você tem que estar fazendo seminário e coisas. Sim. E eu vou fazer isso aí com tranquilidade. Que legal. E eu não tenho dificuldade nenhuma para falar em público, nunca tive dificuldade, mas a minha dificuldade era essa, era a estética mesmo. Isso que tu falou é bem importante dizer, porque assim, tu disse, agora eu não me sinto mais inferior. Primeiro que tu não é inferior, né? Você é igual a qualquer pessoa, não tem ninguém superior nem inferior a você, né? Você é igual, sob os olhos de Deus, aí somos todos iguais, sim, né? sim. Não tem ninguém mais importante ou menos. Mas é muito importante porque assim, tu disse lá, antes da gente começar, tava conversando nos bastidores aqui, tu falou que tava 51 anos sofrendo com teus dentes, né? E agora tu recuperou. Então tu fez um investimento financeiro, que tu comprou a tua solução, e isso mudou a tua identidade, né? Então eu costumo dizer sempre que assim, o tratamento dentário, talvez ele seja uma das únicas coisas que a gente pode, o dente ali é uma coisa, né? É uma coisa física. Sim, sim. Talvez seja uma das únicas coisas que interfere no nosso ser, na nossa identidade, quem a gente é. Se você comprar uma Ferrari, por exemplo, isso não vai mudar a tua essência, né? Tu vai ficar usando ela 3, 4 meses ali, talvez até acostume e nem dê muita bola depois. Mas o teu sorriso como ele estava, daquele jeito que ele estava, que tu me mostrou nas fotos ali, tu olhava todo dia pro teu sorriso e não acostumava. Só que agora vai acontecer o oposto, tu não vai acostumar também, tu vai olhar todo dia pro teu sorriso e tu não vai acostumar porque tu tá achando bonito, tu quer ver de novo, tu vai estar se reencontrando com o antigo Enivaldo, o velho Enivaldo lá na tua essência, olhando para ti com amor, entendeu? Então o investimento no dente, ele traz isso. E olha que tu falou várias coisas aqui também, sobre coisas que tu dava deixando de sonhar, de fazer, né? Querer estudar. Tem uma pesquisa... Isso aconteceu. E tem uma pesquisa que mostra, isso é bem legal para exemplificar o que essa pesquisa diz, uma pesquisa que mostra que 67% do nosso sucesso está atrelado ao sorriso. Então olha como é profundo isso, tu falou assim, ó, eu não ia fazer faculdade porque eu tinha medo de alguém me julgar e tal, tu estava deixando de cuidar do teu sucesso. Não só profissional, né? Mas como de network, de contato com outras pessoas, de não se afastar, mas se aproximar, conhecer mais gente e liberar qual que é a tua essência mesmo, que é uma essência de quem é agregador. Cara, desde a primeira vez que eu te vi aqui, tu sempre tá conversando, tá super... É legal ficar perto para conversar contigo, né? Tu é um cara simpático. E aí tu tava deixando isso de lado também por causa de um julgamento teu mesmo, contigo mesmo. Às vezes Sim. Não era nem externo, é externo também, né? É externo mas também. Tu era o primeiro que estava te julgando. Você estava se julgando, porque você estava nem indo nas coisas com medo do julgamento dos outros, então era um julgamento teu. Sim, então isso é uma coisa muito bacana de ouvir, porque realmente é uma transformação muito profunda, né? Você, ao chegar aqui, falou assim, ó, eu levei 3 semanas para começar a rir sem tirar a mão da frente. Eu já era habituado a sorrir assim, ó. Eu sorria de boca fechada. Eu ia tirar uma foto, todo mundo dava aquele sorriso, eu dava também o sorriso, mas não abria a boca para... Na hora de tirar foto era um problema, até ficar... Não, eu sorria, mas era nunca... Teve pessoas que falaram, por que você
não ri, você tira foto sempre. Daí a pessoa não se ligava no que estava acontecendo, eu também não falava, né? Falava, não, é meu jeito. Para não ficar reclamando, se não passar. Para eu não falar, não, é porque eu não tenho meus dentes eu falava, não, é meu jeito. Mas aí a pessoa não entendia, né? E era assim, entendeu? Ia levando a vida assim. E eu demorei aí quase uns mais de mês para perder esse hábito de sorrir com a boca aberta. Uhum. Quando eu não colocava a mão. O dia que eu recebi o protocolo aqui, eu estava conversando com as meninas, eu fui dar risada e ela falou, não precisa mais. Agora, então, vai demorar um pouco para perder o... Perdeu o cacuete, né? O nosso corpo leva 6 meses para perder um hábito. Uau. Leva 6 meses para descontaminar de qualquer coisa. Então ainda até rápido, porque está indo para 2 meses, já me habituei a sorrir normal. Aí, tá bonitão o sorriso. Olha não. só, dá um sorrisão pra câmera ali, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Isso não tem preço, olhar pra uma transformação No dessa. começo eu tinha vergonha de sorrir, eu estava tinha perdido tanto esse hábito, assim, eu já não sabia o que era isso, né? Para mim era algo assim, eu me achava estranho no começo. Demorei para me acostumar comigo mesmo. Demorei dias. Mas imagina quantos anos sem sorrir. Cara, eu nem lembro. Eu acho que eu parei de sorrir aos 30. Que eu já, dos 30, eu comecei a perder vários, né? E já era aquele sorriso escondido, como fala, né? Quando eu ia rir mesmo, eu colocava a mão ou sem abrir a boca. Olha, dos 30 para cá que foi complicando mais mesmo a minha anos, situação. então, mais de 20 anos aí. Aí, como eu te falei, infelizmente eu tive uma informação que para mim não tinha solução. Que informação foi essa? Compartilha com a gente. Eu fui no médico, num dentista num determinado lugar. Uhum. Aí eu falei para ele, perguntei, né? Falei, será que tem possibilidade de eu conseguir fazer alguma coisa para recuperar minha mordedura, a minha estética e tal? Ele falou, não, para você não tem possibilidade. Então, a mordedura é cruzada severa, o recuo é muito grande. É só com cirurgia, eu não queria fazer cirurgia por nada. Aí eu ali, para mim, foi... Como é que tu te sentiu nesse dia? Cara, eu me senti assim... Foi o pior dia da minha vida, para te falar a verdade. Foi o dia, assim... Fiquei sem esperança nenhuma, sabe? Foi um dia que eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu queria ficar isolado. Fiquei um dia isolado. Foi um dia terrível. Falei, para mim deu, né? Não tem mais o que fazer. Aí um dia eu tô lá em casa, eu vi, acho que foi no Facebook... Quando você entra em algum vídeo, aparece ali 3, 4 minutos, apareceu lá, achei vocês ali. Uhum. Daí apareceu o WhatsApp, eu peguei, salvei ali e mandei uma mensagem, era no sábado. Na segunda eu recebi um retorno. Daí eu peguei e agendei um dia para vir aqui. Daí eu cheguei, quando eu fiz a minha primeira avaliação com o Dr. Rafael, ele falou, dá para chegar na tua mordedura, dá para chegar até ponto 1, e dependendo do andar da cirurgia, talvez até ponto 0. Ali eu concordei, mas não acreditei. Ali é o que eu estava te falando, foi a luz no final do túnel. Hoje essa luz ela é realidade, ela é como essa luz aqui, as claras, né? Uau. Hoje ela se tornou em alegria, se tornou em superação, inclusão social. Hoje eu estou aí para o que der que vier para qualquer coisa. Então tu saiu de uma decepção, de uma consulta que falou que tu ia ter que ficar assim, ou seja, quebrou toda a esperança tua ali. Nossa. E aí veio com o Dr. Rafael aqui, ele conversou contigo e disse que teria chance de acontecer uma solução, né? Como é que foi essa experiência na consulta quando tu chegou aqui, desde o atendimento, até quando falaram no telefone contigo ali para marcar e tal, essa jornada toda, tu lembra como é que foi? O que tu achou, o que te fez sentir que era aqui que tu tinha que fazer? Eu vim aqui, não foi com a intenção de recuperar a estética para chegar nesse nível, né, que eu cheguei. Eu não tinha essa expectativa, isso aí para mim não existia. Eu vim aqui só com a esperança como se diz, como se fala, não é corrigir, é o que eu sempre fazia, dar uma melhorada. Não é nem a melhorada a palavra que eu estava refletindo hoje. Era dar uma corrigida assim mínima, né? Eu não tinha esperança de resolver o problema. Eu pensava assim, eu vou lá, vou tirar o que eu tenho, vou colocar outro dente aqui para tal, só para amenizar. A minha esperança era só amenizar, a palavra é essa que estava na minha mente. Eu vou lá só para amenizar a minha situação, porque resolver não vai.
Eu pensava, isso é mais uma propaganda enganosa, coisa assim, porque tem muita coisa que você vê na mídia que você não pode acreditar, e eu não acreditei mesmo. Falei, eu vou lá para ver se eu consigo amenizar a situação. Quando eu cheguei, que ele falou que tinha a possibilidade de chegar a mordedura quase normal, que seria ponto 1, seria quase a mordedura correta. Eu fiquei, assim, numa expectativa boa, concordei, mas não acreditei em momento algum. Eu só fui acreditar o dia que o Dr. Gabriel colocou o protocolo a primeira vez, no primeiro teste que fala, né? Na prova dos dentes. Na primeira prova que ele colocou, eu olhei pro espelho, cara, ali eu tremi na base. Uau, que legal. Ali tipo, chorei por dentro de felicidade. Não chorei, porque assim, eu, infelizmente não gosto muito de chorar. Não é muito difícil, não sou insensível, mas é o meu jeito de ser. Mas ali eu vou falar pra você, foi uma emoção muito grande que eu senti por dentro. Quando eu olhei, me vi do jeito que eu tô hoje. Olhei pro espelho, eu olhei e falei, cara, eu falei pra ele, cara, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Que massa. Falei, não, isso não é verdade. Aí fiquei ali, aí eu tinha que tirar rápido, porque ali era de gesso, não é de gesso, Era de cera. É de cera, né? Uhum. E tem que tirar rápido. E eu não queria tirar, eu queria continuar. Aí ele falou, não. Ir embora já com... Não, eu queria continuar ali. Daí ele falou, não pode demorar muito, isso aqui tem que ser rápido. Ainda enrolei um pouco ele. Ainda enrolei um pouco ali, porque eu não queria tirar realmente, eu queria tirar uma foto, já queria fazer uma selfie ali, todo empolgado, né? Uhum. Daí ele, não, tem que tirar mais rápido aqui, porque pode cair e tal, pode desmontar e tal. Daí eu tirei, mas a minha vontade era continuar e já ir para casa. Que legal. Essa fase aí que é da prova dos dentes, né? Tem gente que talvez não conheça. O paciente faz a cirurgia, né? O teu caso foi carga imediata. Carga imediata de 7 a 10 dias já está com o dente definitivo. Só que nesse meio tempo, o Enivaldo tinha que aprovar, tinha que olhar os dentes e aprovar se era aquilo que ele queria, né? E aí a gente tem a possibilidade de mudar alguma coisa. Então é feito numa cera que é molinha, a gente consegue moldar aquilo ali. Né? Muitas vezes já vem pronto, da casa perfeito, e às vezes tem que dar uma ajustadinha. O paciente opina, né? Ele dá opinião se ele gostou, se tem alguma coisa que ele quer fazer de diferente. Isso dá muita segurança na hora de ficar pronto. Isso é incrível, é assim, maravilhoso, porque a pessoa escolhe a cor. Se eu tivesse uma fresta aqui na frente, anteriormente, eu poderia continuar com ela. Se eu tivesse uma foto com uma frestinha... Ou um dentinho torto, um dentinho torto, um menor ou maior... E eu falasse para o Dr. Gabriel, ele poderia deixar do mesmo jeito. Exato. Se eu tivesse uma foto, bem natural, né? Se eu tivesse uma foto e mostrasse para ele, ele fazia igualzinho. Mas eu queria era assim mesmo. Aí perguntou a cor, eu falei, não, eu quero branco. Eu lembro que era branco, eu quero branco. Eu vou cuidar para ficar bem branquinho. Agora eu estou cuidando, nossa. Que legal, cara. Que legal. Tu lembra, assim, falou bastante sobre essa tua jornada, né? Que foi uma história de vida de superação, né? Tu passou por dificuldades, né? Você veio de uma família humilde, que morava no interior, não tinha muito acesso a recurso e tal. Tu lembra depois que tu saiu de casa e tal, e tu começou a perceber que teu sorriso estava atrapalhando, né? Atrapalhando teus relacionamentos, teu trabalho, oportunidades que tu perdia, ou que tu era desligado da empresa, que tu sabia que era por causa da tua aparência, né? Qual que era o teu maior medo nessa época? Tu lembra? O medo é assim, a gente tem responsabilidades, né? A gente tem família, a gente tem contas a pagar, a gente tem N coisas que a gente tem que fazer. E isso interfere na tua vida profissional. Aí você tem que, às vezes, ter um trabalho que não é o que você quer. De repente você chega numa empresa que seria bom para um salário bom, mas você é habilitado assim profissionalmente, mas você não tem a tua estética. Aí você começa a trabalhar ali e sempre tem pessoas que observam isso, né? Gerentes e tal, que observam. Então eles vão simplesmente falar, a gente não precisa mais do teu trabalho. Eles não vão falar porque tua estética ou você tem problema nos dentes. Sim. Mas você sabe que é isso. Trabalhava melhor que os outros e acabou sendo desligado. Mesmo trabalhando melhor, mesmo sendo mais profissional, mesmo tendo mais conhecimento. Aí acaba interferindo, queira ou não queira, interfere. Somente com quem trabalha direto com atendimento ao público, né? Aqui eu trabalho com atendimento ao público, eu sou atendente de balcão. E trabalho direto com o público. Então, se você não está bem apresentado, se você não tem seus dentes, isso acaba interferindo. Infelizmente, pelo menos no Brasil é assim, né? Nas melhores empresas, assim, nas que tem, nas mais renomadas, é assim que funciona. E tem outra, né? Você tem
tem essa questão do superior te analisar e ver que a empresa tem uma imagem também a zelar, né? Porque a empresa, às vezes, ela tem lá ela investe em várias coisas, tem um padrão de estético que a empresa, uniforme, boa apresentação, a pessoa está com higiene adequada, no teu trabalho lá trabalha com alimentos, né? Então tem que estar super bem higienizado, e a comunicação ali da saúde bucal, ela tem a ver com a higiene também, né? E aí, só que tem uma outra coisa, de você mesmo ser aprovado por ti mesmo, de se olhar no espelho e ter confiança. Tu me mostrou uma foto antes aqui e disse para eu olhar pro teu olhar, como é que tu tava no dia que tu veio para fazer cirurgia, que era um olhar, parecia que tava sugado, assim, um olhar pesado, né, Era depressivo mesmo. Depressão. Era depressivo. Como você falou, são 3 classes, né? É a empresa, é o consumidor e é você. A empresa, ela tem que olhar com os olhos do consumidor. Você atende um cliente, ele olha para você e ele percebe, né? E você mesmo se sentir bem consigo mesmo. Você sabe que você não tá legal, você não está bem para exercer ali a tua função. Você está ali porque você precisa, mas você sabe que não está legal. E você não tem outra opção, você não tem o que fazer. Então, aí é onde entra, assim, a inteligência da situação. Aí é onde você tem que ser inteligente. Aí, como se diz, eu vou elogiar você agora. Vou elogiar você. Eu fiz uma coisa que você falou em um dos teus podcasts, antes de ver o podcast, onde você fala que às vezes a pessoa investe num carro, numa casa, e não investe na saúde. Quando eu vi o vídeo lá da clínica aqui, falando sobre o protocolo, eu estava procurando um carro. Uau, caraca, meu. Eu estava com um dinheirinho guardado, procurando um carro para dar uma entrada, pensando num carro. E o vídeo passou ali. Aí eu peguei, salvei o WhatsApp, mandei uma mensagem, isso era um fim de semana. E aí eu vim aqui e abandonei. Falei, o carro, se um dia Deus permitir, eu compro e não vou me preocupar com isso. E abandonei a ideia do carro. Depois, mais pra frente, eu vi seu podcast falando, às vezes a pessoa investe num carro, na casa e não cuida de si mesmo. E se não cuidar de si mesmo, não vai adiantar ter o carro ou a casa. Então, isso é inteligência, né? Aí onde entra o raciocínio. Quando eu vi o podcast, eu falei, eu fiz o que eu fiz. Eu fiz exatamente o que ele falou ali. Ó. Fez certo. Valeu. Eu achei legal, me identifiquei. Hoje que tu já fez, tu acha que tu escolheu certo? Cara, o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi isso, né? Porque sem esse investimento, para cuidar do meu sorriso, eu não ia conseguir mais nada. Isso que eu investi na minha vida profissional, vida social, vida relacionamento, influencia em tudo. Com certeza. Isso que tu falou também, olha só, presta atenção, né? Quantas vezes tu já falou que tu perdeu oportunidades, perdeu emprego por causa dos dentes? Então, muitas pessoas, elas pegam e pensam em coisas, primeiro, né? Isso acontece muitas vezes porque elas não sabem a identidade delas, elas acham que elas não são importantes, ou elas ouviram lá na infância isso aí, como se fosse uma verdade, às vezes até do pai e da mãe, coisas que fizeram ela acreditar que ela não é importante. E aí ela vai lá e começa a querer criar essa importância comprando coisas, é como se fosse uma fuga, né? E ela para de olhar para si, tudo vem antes da pessoa. Então assim, eu acho que é fantástico e é fundamental a pessoa desejar carro, desejar ter uma casa boa, né? Por que não? O problema é quando ela coloca isso antes de si própria. Então agora tu tá com o teu dente, eu tenho certeza que a tua relação no teu trabalho vai mudar, as pessoas estão te olhando diferente já. E isso vai trazer o que para ti? Confiança interna, tu tá olhando para ti com confiança, isso passa para fora. As pessoas, eu percebi já a diferença tua aqui só de olhar quando você vem aqui. E aí o que acontece? Tu acha que vai ter mais ou menos oportunidades na tua vida, financeiramente falando? Isso vai refletir completamente nas tuas oportunidades de comprar o carro que tu deixou para depois, entendeu? Eu fiz um treinamento no espelho quando chega um cliente no balcão. Antes eu falava bom dia, esperava o cliente falar, ficava bom dia, fazia assim. Eu chego lá, bom dia! Aí, ó. É desse jeito, boa tarde! Aí treinamento, né? Eu fiz esse treinamento no espelho para eu me sentir bem comigo mesmo, porque eu ainda demorei para me entender, sabe? Eu me achava estranho, porque eu nunca me vi dessa forma. Sim, sim. E eu me achava estranho, foi mais de mês, aí eu dava risada e me sentia mal, porque parece que estava alguma coisa estranha. Daí eu comecei a fazer isso no espelho. Aí eu olhava pro espelho, bom dia, para ver como que era, né? Para ver se estava legal.
Agora já chega um cliente lá, bom dia, já virou, tá de praxe. E tu percebe a diferença no olhar do cliente quando tu... Não, aí o cliente já dá um bom dia alegre também. Às vezes o cliente chega estressado ali, a gente percebe, né? Na leitura facial, a gente tem... Caramba! Eu tenho bastante tempo de balcão, então você olha para a pessoa, sabe se ela está estressada, se está triste, se ela está mal-humorada. Daí você dá um bom dia, você vê que a pessoa dá uma relaxada, ela dá uma tranquilizada, ali fica fácil o atendimento, né? Aí Tá quando você... até o dia da pessoa, né? Ela chega lá estressada, já muda até o humor. Aí você né? chega para a pessoa, bom dia. Sério? Se ela não está bem, ela vai ficar igual ou pior. E daí para você atender ela vai ser difícil. Sensacional. Para você fazer teu atendimento ali, fica aquela coisa pesada ali. De repente a pessoa passa lá no gerente, lá na frente, alguma coisa, e fala, ó, teu açougueiro lá é mal-humorado, é ignorante, fala um monte de coisa. Isso é um julgamento que tem, né? Tu ouviu muito isso aí já, dizendo, o Nivaldo é rabugento, não é simpático. Eu não ouvia isso porque eu tentava atender as pessoas com educação, assim, com respeito. Mas eu não tinha alegria, né? Mas eu sabia o meu limite. Porque não adianta também a pessoa ter um sorriso e ser mal-humorado e ser mal-educado. Pode ter o dente perfeito, pode ser com certeza. Normal, mas se a pessoa não ter não ter ética, não ter cultura, não ser profissional mesmo, pode ser perfeito. Ele vai ser julgado como mal-humorado, como mal-educado. É o bom dia, você ser gentil com a pessoa, né? De repente é um cadeirante, é uma pessoa que está ali de muleta, por exemplo. Você fala, só um minutinho, eu vou levar lá no caixa para você sua compra. São detalhes assim que enobrece o exercício da tua função, né? Com certeza. Não é o que você tem, não é o teu sorriso, não é nada disso. Então eu conseguia atender bem as pessoas, mas hoje eu não consigo atender bem. Hoje eu consigo atender com perfeição. Uau! Esse investimento me possibilitou atender com perfeição. Eu achei muito legal isso aí, tu falar que um sorriso teu muda muitas vezes a perspectiva da outra pessoa. O dia dela estava meio tenso ali, tal, com um sorrisão desses aí ela já olha diferente, né? E eu acho que isso que tu falou também é muito legal, porque as pessoas, às vezes, elas têm tudo na vida. E elas não sorriem, elas são tristes, elas sempre querem mais e mais, mas é uma característica que eu vejo em você, é uma característica de alguém que tem gratidão, né? Não é só princípios, eu tenho gratidão, você é grato, então você está sempre agradecendo por tudo que acontece. O que traz isso, né? Alegria para dentro do teu ser, né? A gratidão, ela tem esse poder. Eu sou católico, apostólico romano, devoto de Nossa Senhora, perto de Socorro e de São Francisco. Então, uma coisa que eu faço todo dia, tem duas coisas que eu faço, mas uma das, eu rezo por minha saúde. Eu peço a Deus por minha saúde. Se eu tenho algum problema, alguma dor, se eu não estou bem, e eu pedia para Deus pelos meus dentes. Falar, Senhor, eu quero meus dentes de volta, eu preciso. Eu falava isso para Deus. Só que eu não tinha esperança. Porque é assim que funciona. A gente sabe, biblicamente falando, você sabe, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E amanhã. Então, Deus sabe amanhã o que vai acontecer na minha vida, eu não sei. Então, por isso eu não tenho toda a esperança. Porque eu não sei o dia de amanhã. E vem as coisas que acontecem que acabam abafando a tua esperança, né? Mas eu pedia a Deus, assim, pelos meus dentes. Então, por isso eu sou grato. Hoje eu sou grato, eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus pelos dentes que eu tenho, pela restauração que aconteceu e pela dádiva de Deus me colocar no caminho aqui da clínica, né? Porque se eu não encontro a clínica, eu estaria do mesmo jeito até hoje. Eu não teria essa superação, não estaria com essa qualidade de vida que eu estou hoje. Não estaria. Caramba, que legal. Agradeço a Deus Obrigado. por ter encontrado a clínica, sabe? Esse tratamento para mim é coisa assim, que vem de Deus. Tu sabe que a gente aqui na clínica faz oração todo dia também. A gente também ora pelos pacientes que têm a fagulha da gratidão dentro e que vão se sentir ajudadas por nós, né? Então você também é um presente de Deus pra gente, que da gente poder estar te servindo dessa forma e participando agora até das tuas orações, a gente tá participando, né? Porque tu agradece os dentes, então tem a nossa participação aqui dentro do teu dia a dia. Ao longo da tua vida toda, tem a nossa mão aqui. E isso pra gente comunica o nosso propósito. Não é só pegar e botar dente na tua boca,
mas sim transformar a tua vida. E é muito, para mim me emociona muito eu ouvir isso de você, porque tu tá falando da tua transformação. Não é só dente, não é só parafuso de implante colocado na boca. Qualidade de vida. Tu foi resgatado, tua dignidade tá resgatada, né? Agora tu é uma pessoa que olha com dignidade no espelho, conversa com pessoas sem nenhum tipo de vergonha, né? Isso é sensacional, porque é realmente o nosso propósito, é ajudar dessa forma. Não é colocar dente na boca, é fazer você se sentir importante, se sentir amado, entendeu? Não, hoje eu me sinto assim, como eu era antes mesmo, assim, na essência, né? Hoje eu chego lá, eu brincava, mas eu fazia uma brincadeira e sorria de boca fechada. Às vezes eu virava, a pessoa estava ali, eu virava para cá para dar risada, sabe? Hoje não, hoje eu não me importo com nada, não me preocupo. Tipo, uma coisa que pesava 100 quilos, hoje pesa 10. O fardo ficou leve. Essa é a verdade. Amém. Essa... E me diz uma coisa, Nivaldo, assim, ó, tu falou ali do medo em relação à tua vida, né? O que poderia acontecer, perder emprego e tal. Mas é um tratamento que ele não é barato, não é um valor baixo, né? Acho que até pelo que tu tá vivendo, tu acha que saiu barato porque tu tá tendo uma experiência muito positiva. Mas eu digo assim, o valor não é baixo, né? Não é um pequeno valor de dinheiro, é um valor considerável. E aí tu decide, vou colocar meus dentes. Aí tu começa a olhar no Instagram, lá aparece um monte de propaganda de tudo que é lugar. Aí tu clicou em cima e começa a aparecer 300 mil coisas, né? O que tu tinha de medo em relação a isso, né? Em relação ao tratamento? Qual que era o teu maior receio quando tu começou a vou fazer? Tu disse que tu não acreditava, mas tu confiou, né? Para fazer, tu teve que confiar. O que tu tinha de medo que fosse acontecer? Não digo nem aqui na clínica, mas o teu medo quando tu pensou em colocar fazer o tratamento, qual que era o teu receio? Se tu tinha algum tipo de medo de dar errado, de sentir dor, não sei, de ter algum local que promete, mas não cumpre. Qual que era o teu receio, sim? Na verdade, eu não tive muito medo nem muito receio, porque, como se diz, pior do que estava não podia ficar. Então, para mim, pior do que estava não podia ficar. Eu estava num ponto que eu ia ter que abandonar o que eu fazia. Eu ia ter que trabalhar de servente de obra, alguma coisa que eu não atendesse público. Ou se eu não conseguisse pelo menos amenizar, que era a minha meta, era amenizar aqui. Era colocar alguma coisa, amenizar para eu poder continuar a trabalhar. Porque eu tinha, na frente, na parte de cima, eu tinha 5 dentes e 4 era artificial. E estavam todos comprometidos. E eu não sabia se eu ia ter osso suficiente para corrigir, para amenizar. Não sabia se dava para amenizar. E embaixo eu tinha 3 comprometidos. Eu tinha 5 também na parte de baixo, comprometido. 3 eu sabia que não tinha como eu não via mais solução. Uhum. Então eu vinha com a intenção de amenizar. Eu não tinha receio nem medo, porque pior que estava não podia ficar. Então eu falei, eu vou lá para tentar amenizar. Eu não pensava, eu não sabia como que era o protocolo, não sabia nada disso. Eu não tinha um conhecimento disso e não fiz muita pesquisa. Quando eu vim, o Dr. Rafael me explicou como funcionava, como ia ficar. Ele não deu aquela promessa de 0,0 de mordedura normal. Falou 0,1, que seria quase normal. Foi sincero contigo, né? Ele foi bem assim, transparente e me falou a verdade. Aí eu falei, não, eu vou fazer. Você tá me explicando que é assim, eu vou ficar dessa forma, para mim tá perfeito, porque pior do que estava, então ali, como se diz, ali eu me joguei. Me joguei e falei, agora, a minha única preocupação era com a parte da arcada, de eu não ter osso suficiente para colocar os pinos. Essa era uma preocupação. Esse era o teu maior medo. Mas aí como ele fez a tomografia de imediato ali para fazer avaliação, ele falou que eu tinha. Então tu veio aqui no mesmo dia e já tirou essa dúvida, por causa da tomografia que a gente Não, eu fiz tudo eu cheguei aqui, fiz a avaliação com ele, eu cheguei, fiz a tomografia, que faz primeiro, né? Fiz a tomografia, fiz a avaliação com ele, ele falou que dá para ser feito. Eu já saí dali, vim aqui para o financeiro, dei uma entrada e já dei sequência no meu... Deixou marcada a consulta. Eu nem procurei outro lugar, falei, aqui o caminho que Deus me mostrou, é aqui que eu vou. Né? Eu ainda falei para mim do financeiro, falei, eu não vou nem pesquisar preço. Nem vou me preocupar. Segurança. Falei, eu me senti seguro, falei, eu não vou nem procurar preço, porque é aqui a oportunidade que eu achei.
Não adianta, eu achei a oportunidade aqui, eu vou procurar outro lugar, por quê? Eu falei, não vou fazer aqui. Eu sou muito determinado, sabe? Eu tomo uma decisão assim... Sim, decidido, né? Quando você tem eu sou segurança... decidido. Mas tu chegou foi a primeira avaliação que tu fez, tu chegou a fazer algum... Não, foi a primeira e aqui mesmo... E o que tu primeira sentiu? E única. E o que tu sentiu assim, que disse assim, ó, é aqui, vou fazer, pra ter a certeza, o que tu sentiu de, talvez no ambiente, ou no doutor, ou no contexto geral, o que tu lembra assim, que falou assim, cara, esse aqui é o lugar? O que fez eu sentir confiança de fazer é quando ele falou, a tomografia mostra que você tem osso suficiente para fazer. Se não tivesse, também teria solução, mas dá para fazer assim. E aí ele falou, vai ficar assim, a tomografia vai ficar... Te garanto que vai ficar quase normal, dependendo do andar da cirurgia vai ficar normal, ponto zero. Aí eu falei, não, beleza, eu vou acreditar em você. Falei para ele ainda, vou acreditar em você. Eu falei, vou concordar com você, mas não vou acreditar, só vou acreditar depois que eu ver que estiver pronto. Falei, porque na minha concepção não tinha como, porque eu tinha recebido uma informação que não seria possível, né? Sim. Mas como estava assim em estado crítico mesmo, eu não tive, como se diz, eu não tinha uma escolha para pensar, não vou fazer, não tinha uma escolha, eu não tinha opção, sabe, para falar, era isso ou era isso, para mim não tinha mais opção. E o teu caso é um caso extremamente complexo, não é um caso que qualquer dentista faz, então eu entendo esse teu receio, né, de desconfiar, porque vai ter muito dentista que ia pegar o teu caso no início e ia dizer que não ia ter como solucionar sem fazer cirurgia ortognática mesmo. E foi feito ali no limite mesmo, né? Foi alcançado um trabalho de excelência na minúcia, foi no detalhe ali. Sim. E deu tudo certo, combinou demais com o teu rosto, ele é teu esse sorriso, né? É uma característica que combina contigo, mas realmente não é qualquer profissional que faz. Então a tua desconfiança, ela não era à toa, né? Tu passou por um profissional talvez que não soubesse fazer, talvez o erro do profissional não tenha sido... não fazer, mas te deixar sem esperança. Sim. Ele poderia ter dito para buscar não, minha esperança era zero. Uma coisa é dizer que não dá, outra coisa que aí o cara vai acreditar no profissional, né? E a outra ele dizer assim, olha, eu não consigo fazer, mas vou te indicar para alguém, ou talvez continue procurando, talvez alguém faça, né? É diferente, então tu ficou naquela decepção ali porque não era nem pelo profissional, era porque tu não tinha condição de fazer, né? E depois que tu decidiu fazer... Quanto tempo depois que tu fez ali o pagamento da entrada, e quanto tempo depois tu estava com os dentes? Tu lembra? Não lembro, assim, Eu acho que demorou uns 15 dias para eu vir, para começar a fazer o estudo, o molde, essas coisas, né? Eu não lembro exatamente, não sei se o processo todinho, acho que foi um mês... Depois que tu fez a cirurgia, quanto tempo depois tu estava com o dente? Definitivo. Foi 11 dias. 11 dias já estava com o dente. Que eu fiquei 11 dias em casa, afastado da empresa, né? Fiquei 11 dias em casa. Foi quando eu vim 3 vezes aqui na clínica para colocar, para fazer teste, que fala, né? A prova. Eu fiz 2 provas, depois na terceira foi recebimento, né? O teu caso tinha que ter mais prova porque a tua mordida era mais complexa de encaixar. Né? Tive 3 provas para poder fazer o ajuste e ficar certinho, né? Então, em 11 dias tu eliminou uma história de 21 anos de sofrimento, em 11 dias estava... Não, em 11 dias eu mudei da água para vinho de uma vida de 50 anos. Caramba. Foi 50 anos de mordedura cruzada. Aquela mordedura onde a parte de baixo fica para fora e de cima para dentro, né? Foi aí 11 dias de transformação para falar para você. É uma nova época na minha vida, uma nova jornada, né? É como você falou outro dia para mim aqui na clínica, não sei se você lembra, né? Eu falei, gostei muito do que aconteceu. Daí você falou, não, esse é você de verdade, o outro não era você, esse é você de verdade. É isso aí. O outro estava errado. O outro era uma mentira. O outro era uma mentira. É isso aí. Então, hoje eu me sinto realizado como pessoa, na verdade, né? Assim, esse brilho no olhar, cara, essa é a essência do Enivaldo. É como eu falo, o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Melhor investimento. Eu acredito. Porque recuperei tudo, né? Sim. Eu tenho uma
uma pergunta para te fazer assim, ó, o que aqui na clínica tu lembra assim que mais te impactou? Que tu olha assim, caramba, que legal isso aqui. O que te chamou a atenção? A primeira coisa, tanto aqui como em qualquer lugar que você for no mundo, você chegar num lugar, você vê que o pessoal te recebe com alegria. Você chegar num lugar, ver todo mundo mal-humorado, pessoa discutindo, gritando, ver um ambiente ali pesado, você não fica à vontade. Você vê que, assim, um lugar que as pessoas não estão bem consigo mesmas, como vai deixar alguém bem? É verdade. Como uma pessoa que não está bem consigo mesma vai passar algo bom para você? Não tem o que ela passar. Só que você chega, você vê que o ambiente é bom, o ambiente é leve, né? E as pessoas te recebem com alegria, né? Tem um trecho da palavra de Deus, da Bíblia, não lembro ao certo onde, mas existe. Fala sobre sorriso. Fala quem doa não perde nada, mas quem recebe ganha muito, e fala sobre sorriso. Tem uma seção bíblica, não lembro onde. Então, a alegria do ambiente, a forma que o ambiente é organizado, a clínica aqui é completa. Se, por exemplo, eu viesse fazer o tratamento aqui, e aqui não tirasse a tomografia, eu tivesse em outro lugar, eu não conseguiria fazer o tratamento aqui. Porque eu tenho um dia de folga na semana. Eu vinha na minha folga. A maioria dos trabalhadores são assim, tem uma folga na semana. Então ele vai colocar um aparelho numa clínica X, mas a clínica lá não tira a tomografia. Vai mandar ele em outro lugar. Ele vai perder um tempo para voltar e tal. Acaba às vezes não conseguindo, tendo que pegar mais dia de folga, faltar, pegar testado, já se complica na empresa. E é um procedimento constante, demorado, acaba atrapalhando. Então aqui é completo. Aqui eu faço tomografia, fiz a panorâmica, fiz tudo aqui. Não tive que sair daqui para nada. Então um dos fatores que impacta muito aqui, e que eu agradeço a Deus de ter feito aqui, foi isso. Aqui é completo. Que legal. Aqui tem tudo, você não precisa sair daqui para nada. Então, só numa folga eu venho aqui e faço tudo. Então, isso para mim foi um dos fatores primordial. Foi primordial. E pensa assim, ó, se o Enivaldo lá de 3 meses atrás, na dúvida, estava pensando em comprar o carro ainda, né? Na dúvida de vou arrumar os dentes, não vou. Aí tu vê uma pessoa que está naquele estágio do Enivaldo lá, 3 meses atrás. Que tu, depois de ter feito tudo, o que tu diria para essa pessoa que está na dúvida se vai fazer? Olha, eu não vou nem te falar uma pessoa que está falando do carro. Toda pessoa que eu vejo com o meu problema dá vontade de chamar e conversar. Mesmo estranho, às vezes no ônibus, às vezes no meu trabalho. Eu olho para a pessoa e vejo ela, dá vontade de chamar ela ali num cantinho, conversar, falar, olha, faz assim, assim, assim. Organiza sua vida, tem solução, dá vontade de chamar e falar. Não falo para as pessoas, por quê? Às vezes a pessoa fica constrangida, às vezes a pessoa não aceita, às vezes ela acha que estou me metendo na vida dela. Se ela abrir um leque e me der a oportunidade, eu falo, mas senão eu não falo, porque às vezes a pessoa acha que se sente mal, né? Fica constrangida. Então eu acabo não falando para todo mundo, eu não vou falar para todo mundo, não é correto. Se ela permitisse tu falar, o que Mas se ela me falar assim, estou pensando em comprar isso ou aquilo, e ela nem precisa me falar do dente. Se eu olhar para ela e ver que ela precisa do tratamento e ela falar que vai comprar alguma coisa, e eu ter uma certa liberdade com ela para falar, não, faz isso primeiro, eu fiz isso assim, assim, faz isso que você não vai se arrepender. Se você fazer isso, vai ser bom, você vai ficar feliz porque você fez isso, comprou a moto, o carro ou a casa, mas você não vai estar bem consigo mesmo. Uau. Vai lá, indico para você um lugar, vai lá, faz o teu tratamento, organiza sua vida, faz. Depois você tem o resto da vida para resolver isso. Mas eu fiz e não me arrependo. Tem algumas coisas que os pacientes costumam falar que eu quero que tu dê a tua visão, tá? Algumas desculpas, né? Uma delas é muito caro. Tem paciente que fala que é muito caro o tratamento, né? Tu é um cara que tem dinheiro sobrando, tá esbanjando aí? Não, né? Só que o que tu recomenda para uma pessoa como essa que fala é caro? Olha, eu vou falar por mim, pelo que eu já fiz na minha vida. Às vezes eu ia numa festa, eu gastava R$1.000 numa noite. Tem pessoas que vão numa festa e gastam 1.000, 2.000. Às vezes a pessoa está de férias, vai para Miami, vai não sei para onde, faz N coisas.
Às vezes a pessoa é um dependente químico, gasta dinheiro, às vezes muito dinheiro com droga, gasta dinheiro com N coisas que são assim desnecessárias e não pensa em si mesmo, na sua saúde. Porque além da estética, além de você ter um sorriso, isso o tratamento dentário, ele previne também a tua saúde física de todo o teu corpo. Se tem um dente aqui com problema, você pode ter uma bactéria, você pode ter N consequências para a tua saúde física. A tua mastigação, todo o teu corpo sente. Então é um investimento que é indispensável, na verdade. E a pessoa acaba fazendo N coisas que não são necessárias, que são indispensáveis, né? Sim. Então coloca como prioridade, né? Tu colocou como uma prioridade. Eu coloquei como prioridade. Eu quero perguntar isso pra ti, porque às vezes a pessoa fala assim, tá falando porque tem dinheiro. É fácil falar porque tem dinheiro. Não. Não é o teu caso esse? Na verdade, eu dobrei a minha carga horária de trabalho para poder pagar. Eu dobrei. Eu estou trabalhando das 7 às 9 da noite. 7 meses eu vou trabalhar. Das 7 às 9. É dinheiro que eu tinha guardado já. Era guardado para comprar carro. Não comprei, graças a Deus. Então, eu estou trabalhando das 7 às 9 e eu deixei de sair, deixei tudo de lado, deixei de comprar, deixei de comprar roupa, deixei de comprar tudo. O que eu compro hoje é a minha alimentação, pago meu aluguel, minhas contas, e o restante é só para o tratamento. E por um período, né? Então daqui a pouquinho... período, é um planejamento. E aí que tá, as pessoas têm a mania de dar desculpa e achando que todo mundo que faz é fácil, olha só. Tu determinou que tu ia fazer, mas tu tá pagando o preço. Tu tá trabalhando mais. Não é assim, eu não vou fazer se der para fazer aí. As pessoas não colocam como prioridade, nunca acontece e ficam botando a culpa em tudo, né? Tu mostrou aqui, provou que tu determinou que tu queria fazer, se planejou para isso, focou completamente, tá totalmente focado. E olha o resultado. Valeu a pena? Tá valendo a pena esse sacrifício? Muito. São 7 meses, como eu estava falando, 7, 8 meses que eu vou trabalhar das 7 às 9, deixei de sair esse fim de semana, só em casa, larguei a bebida. Uau! Tive que largar a bebida, porque eu sei que a bebida prejudica o tratamento, Sim. O álcool prejudica Começou a sobrar dinheiro. O álcool prejudica o tratamento. Saúde. Aí, lá no meu trabalho, o pessoal bebe todo dia. Infelizmente bebe, porque tem oportunidade, né? Então eu ainda bebo, eu ainda tomo. Mas no momento eu não estou tomando. Porque se eu for tomar, eu vou gastar um dinheiro que eu não posso gastar. Parabéns. Cara. Porque eu fiz um planejamento, né? Então eu estou no meu limite, eu não posso ir para a esquerda nem para a direita. Aí a pessoa fala, você não vai beber não. Por quê? Porque eu não gosto de beber na custa dos outros. Não, vamos tomar, mas se eu tomar uma cerveja com meu amigo, hoje, se ele paga uma para mim hoje, amanhã eu tenho que pagar para ele. Isso aí é a minha consciência, assim, né? Eu não vou tomar bebida que os outros pagam para mim. Então, eu sei que eu não posso gastar com bebida. O que eu posso fazer hoje é a minha alimentação, meu aluguel e mais nada. E o meu tratamento. Parabéns pela tua disciplina, tá? Isso tem aí, que ser. A disciplina traz resultado sempre. Pode parecer que não é fácil, a pessoa, mas isso é difícil fazer. Mas difícil mesmo era tu continuar vivendo como tu estava. Isso que tu tá fazendo agora vai te trazer frutos muito além do dente só. Tu vai ter certeza que tu vai estar plantando sementes que vai ser colhido lá na frente. A outra coisa que o pessoal costuma falar muito, tá? E eu queria a tua opinião também. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de sentir dor. O que tu tem para dizer sobre isso? Eu, assim, tinha medo da dor. Não vou falar que eu não tinha. O dia que eu vim aqui para fazer a cirurgia, eu sentei lá na frente e pensei, falei, não vou fazer. Falei, não vou fazer não. Quando eu pensei, eu vou ter que extrair 10 dentes, falei, não. Daí eu peguei o celular, dei uma olhada para mim e falei, mas também não posso continuar assim. Falei, desse jeito eu não posso continuar. E a minha situação era crítica, como eu falei, eu ia ficar sem dentes. Eu já não tinha mais, nem amenizar eu acho que eu conseguiria mais. Devido à situação que eu estava. Falei, mas eu também não posso ficar assim. Daí eu entrei com medo. Entrei assim naquela angústia, mas
Eu senti dor, eu senti. Mas quando eu começava a sentir dor, eu levantava a mão, aí o doutor Gabriel colocava anestesia, dava uma ajeitadinha ali e tal, mas não foi assim uma dor insuportável, não. Se tivesse que fazer, eu fazia de novo. É que foi uma cirurgia longa tua, né? Porque foi em cima e embaixo, né? É em cima e embaixo. Então a anestesia tem que ir sendo reposta porque é muito demorado. Foram quase 7 horas de cirurgia. E aí eu tinha assim, pinos também na arcada, né? Eu tinha pinos, eu tinha colocado pino para dente, saqueta que fala, né? Uhum. Então ele teve que tirar aqueles pinos que eu tinha na arcada óssea. Então você sente ele arrancando aquilo ali e é horrível. Falar para você assim, não, é molezinha, não é. Mas, como eu estava falando, eu tinha dentes que estavam já quebrado, cariado. Então isso ia gerar N problemas de saúde física. E dor isso também. Isso poderia gerar doenças futuramente. E dor também. E dor. Eu mastigava com a gengiva, eu não tinha dente em cima nem embaixo. Eu só tinha dente na frente e não podia mastigar na frente, porque eram dentes artificiais. Então eu não tinha mastigação. Eu comentei aqui com o pessoal o dia que eu cheguei. A minha mastigação ela começa no liquidificador e na panela de pressão. Era assim, eu tinha esse alimento bem cozido e eu mordia com a gengiva, eu não tinha mastigação. Então a dor que eu sentia ali foi uma dor momentânea, mas eu sentia dor na gengiva quando eu mastigava. Às vezes ficava Todo dia sentindo dor? Às vezes eu ficava com a gengiva aqui na carne viva. Quem tem problema no dente sabe como. Quem passa por isso hoje, que não tem dente aqui porque teve problema ou aqui, e tem que se alimentar, às vezes morde alguma coisa mais consistente, machuca a gengiva, e fica ali, no outro dia vai comer e sente aquela dor, passa mais um dia e sente de novo, às vezes uma semana, 10 dias, até cicatrizar, e aí você tem que se alimentar ali improvisando, porque você não tem mastigação. Eu fiquei muito tempo sem mastigação. Então, para mim, deu medo, eu pensei em não fazer, mas o que eu passava era muito pior do que a dor que eu sentia. Exatamente. Né? O que eu passava era muito pior. Eu acho que o medo é uma coisa que muitas vezes a gente deixa de viver grandes coisas quando a gente dá ouvido ao medo, né? E sendo que a coragem é que faz a gente viver as grandes coisas. Você foi corajoso, você venceu o medo. Eu tenho certeza que ninguém faz cirurgia sem pensar, né? Sem ter uma certa quantidade de medo. Ninguém gosta de fazer cirurgia. A questão é como a gente lida com esse medo, né? E você olhou para a tua foto e falou assim, não, eu não aceito mais viver assim. Não sei mais. E aí o medo foi lá embaixo, né? Até porque depois tu vai sendo explicado o que acontece e tudo. Ali eu estava já ali eu estava no final, como se diz, no fundo do poço. Ali eu estava numa situação crítica mesmo. Eu já não, eu ia ficar sem dentes na frente. Eu ia ficar sem, porque já estava caindo. Tava tudo comprometido. Eu ia ter que trocar todos de cima. Os artificiais, eu tinha 4 artificial, eu ia ter que trocar. E eu sabia que, como já fazia mais de 20 anos que eu tinha colocado, já ia estar comprometido os pinos. Então, eu não sabia se eu ia conseguir pôr. Uhum. Porque embaixo já não tinha mais como pôr. Já estava colado nos dentes normais. Já não tinha mais estrutura na arcada dentária para pôr. Então, tinha possibilidade de eu não conseguir nem amenizar. Eu já não tinha mais como pensar em não fazer. Ou eu fazia ou eu fazia. Paulo, me diz uma coisa assim, ó, o pessoal fala muitas vezes assim, ó, não tenho tempo para fazer o tratamento. Tu trabalha numa escala aí de 6 dias por semana, né? Tem uma folga, né? Eu trabalho 6 dias e tenho uma folga no meio da semana. E o que tu diz sobre isso? A pessoa que diz que não tem tempo. É uma frase bem antiga, o tempo é a gente que faz, né? E é uma questão de comunicação também, a pessoa saber se comunicar com a clínica, programar os horários, programar o dia. Eu, desde o começo, eu não tive nenhuma dificuldade aqui. Posso vir tal dia, tal hora. Aí as meninas ali da frente vai e ajusta você nos horários que estão livres. É uma questão de comunicação. Eu acho que é a desculpa mais esfarrapada. A pior desculpa a pessoa falar que não tem tempo. Não ter tempo para si mesmo, né? Não ter tempo para si mesmo, para cuidar de si mesmo. Isso aí, se eu não ter tempo para cuidar de mim mesmo, é o fim. Eu vejo isso aí uma verdade, cara. Uma desculpa esfarrapada e pior. A pessoa tá comunicando para ela mesmo que tudo
na vida dela é mais importante do que ela. E isso é terrível para o nosso desenvolver, nosso futuro, porque as pessoas percebem isso. Se a gente não valoriza, as pessoas começam a abusar, entendeu? Tem que se posicionar com valor. E começa olhando para dentro, no espelho mesmo. Eu vou me valorizar. Eu tenho que ter tempo para mim, né? Senão o trabalho é mais importante, os compromissos são mais importantes e a gente vai ficando de lado. E aí depois que dá aquele piripá que a gente vai dessa para melhor, né? Ninguém nem lembra do que a gente fez pelos outros, né? Sendo que quando a gente se posiciona com clareza que a gente é importante, as pessoas valorizam isso na gente também. Não com arrogância, mas dizendo, cara, eu tenho que me cuidar, eu sou importante. E isso reflete no trabalho. A pessoa que não tem tempo para cuidar de si mesma, ela vai falhar no trabalho, porque ela vai começar a ficar doente, depressiva, cansada, porque não está cuidando de si, vai estourar na saúde isso aí, né? Então ela precisa primeiro cuidar de si, depois ela vai estar muito bem para cuidar dos outros e do trabalho e do que for, né? E eu quero que tu faça um exercício agora comigo. Eu quero que tu feche os olhos. Nós vamos fazer uma retrospectiva aqui. Ó. Fecha os olhos, por favor. Bora. Eu quero que agora tu comece a lembrar do Enivaldo lá, quando ele era criança. Logo depois daquele acidente que ele teve, que ele caiu no caminhão, bateu os dentes, quebrou os dentes. Naquele momento que ele chegou no dentista e o dentista falou que ele não ia poder nunca ter um sorriso adequado. E toda aquela angústia que tu sentiu, quero que tu comece a lembrar disso, o que passou pela tua cabeça, o que tu pensou, coisas que tu pode ter pensado, que tu se arrependeu até de ter pensado. E aí tu começar a lembrar que tu decidiu que tu merecia uma vida diferente. Até o momento que tu chegou aqui na clínica. Lembra de tudo isso que tu sentiu e começa a reviver isso na tua memória. Eu quero que agora tu comece a lembrar do momento de esperança que tu teve, como um vencedor, se posicionando assim, eu vou conseguir fazer, eu vou pagar o preço, eu vou trabalhar mais, eu vou dar um jeito, porque eu não nasci para viver desse jeito que eu estou vivendo. Conseguiu reviver isso? Agora eu quero que tu olhe para a tela aqui, ó. Abre os olhos. Nossa. Olha para esse aqui foi um dos últimos sorrisos que tu deu, sendo obrigado a sorrir, porque aqui tu foi obrigado a sorrir. Não, a gente te forçou. Eu não estava bem, não. A gente te forçou a fazer. Eu não estava contente para dar essa risada, não. A gente te forçou a fazer isso para a gente ter o registro, porque a gente precisa até mostrar o quanto de dente tu mostrar para a gente fazer o diagnóstico. Mas eu sei que esse sorriso aqui não foi talvez o sorriso mais difícil que tu já fez na tua vida. Agora olha essa outra foto. Quantos anos a menos aqui nessa foto, hein? Eu queria pôr outra foto agora aí. Para dar uns 15, 20 anos. O que tu tem para dizer assim dessa tua jornada? De tu ter passado por tanta coisa e ter pago o preço. Quero que tu comente com a gente assim, o que tu sente quando tu lembra da tua história e agora tu vê assim, cara, eu consegui. Tu não ganhou isso aqui de ninguém. A gente te ajudou a fazer, mas é uma conquista tua. Uma conquista exclusiva tua, entendeu? Então eu queria que tu falasse pra gente. Cara, é uma sensação de realização pessoal, né? É gratidão muito grande a Deus, porque tudo, primeiramente, não é a Deus, né? Mas a sensação é de realização pessoal. Você pode ir para qualquer lugar, pode fazer qualquer coisa, você está à vontade, você está se sentindo bem. E eu não preciso mais dar aquele sorriso que eu dava, né? Agora nem estou conseguindo mais dar esse sorriso. Antes era fácil, eu ia rir, era fácil rir. Tinha uma facilidade de rir de boca fechada, hoje eu já não consigo mais. Já nem sei como que eu fazia isso mais. Porque o nosso cérebro ele vai se habituando com as coisas, né? Vai. Se a pessoa perder esse dedo aqui, você se habitua a pegar com esse. O cérebro ele se habitua a tudo. Então eu já perdi o hábito de rir de boca fechada. Agora é hábito de rir de boca aberta. Para mim já ficou natural. Mas é uma realização pessoal mesmo, uma sensação assim.
É como eu já falei umas 3 vezes e fala, tem até pessoal no meu trabalho, né? A pessoa fala, não, mas é muito caro teu tratamento. Eu falava, cara, caro era viver triste, mal do jeito que eu vivia. Exatamente. Caro era a vida que eu levava, o tanto que eu sofria, o tanto de dor que eu sentia, dor para comer, vergonha para falar, vergonha para sorrir, vergonha para tudo. Isso era caro. Hoje é barato, hoje está leve. Caro eu falo para eles, você está precisando disso, vai lá, é fácil. Daí eles ficam inventando desculpas, sabendo desculpas. Do tempo, né? Tem um colega meu que precisa de um tratamento. Daí eu falei, você vai que dia lá? Ele falou, não, essa semana eu tenho que arrumar fossa lá em casa. Eu falei, tá bom, mas você está judiando de você mesmo, sinto muito. Você não está cuidando de você mesmo. Tá, isso aí vai virar uma bola de neve. Quanto mais você demorar, vai ser mais caro, vai ser mais dolorido, vai ser pior. E ele está nessa, sabe? Então, é como eu falo, é uma sensação de realização pessoal. Se tivesse que fazer tudo de novo, fazia. E assim, tu falou antes dos medos que tu tinha antes de fazer o tratamento. Agora tu fez o tratamento, tá aí já comendo, se alimentando, nós sorrindo. Qual que são os sonhos agora que estão ressurgindo na tua vida? Tu falou um pouquinho sobre faculdade, né? Mas eu queria saber, assim, o que tá latejando aqui que tu diz assim, eu consegui fazer o tratamento e eu posso mais agora, eu posso ir além. O que tu tá pensando? O que passa pela tua cabeça? Eu falar para você, eu não tenho assim, muita expectativa de nada. O que eu peço sempre para Deus, viver bem cada dia. Viver bem cada dia e me cuidar. O meu foco hoje é cuidar do meu tratamento, da minha prótese, do meu sorriso. Meu foco hoje é isso. É o que eu faço. Não só cuidar do corpo num todo, né? É como você estava falando. Eu tenho que gostar de mim mesmo, eu tenho que me cuidar, né? Não adianta, tipo, a sua esposa brigar com você porque você tem que fazer alguma coisa. E você não quer fazer, você tem que tomar a decisão de querer fazer. É uma decisão. É uma decisão, a palavra-chave é decisão. Eu tenho que decidir cuidar de mim mesmo, né? É isso aí. Porque se eu não tomar decisão, as pessoas não podem me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. Exatamente. Né? E assim, ó, sobre todas as coisas na jornada que tu fez, não só aqui na clínica, tá? Pode ser aqui na clínica. Eu quero que tu lembre de uma pessoa que tu tem algo a agradecer, talvez queira dizer, deixar algum recado para essa pessoa. Pode ter sido alguém que te estimulou a fazer aqui dentro, fora daqui, da família. Um recado que tu talvez não tenha tido oportunidade ainda de falar, de agradecer, e que tu acha que faria sentido. Tem alguém que tu lembra? Olha, na verdade não tem não. Sim, foi eu mesmo, né? Tomei essa decisão. Era uma coisa que eu queria para mim, mas eu não via possibilidade de conseguir. Mas era uma coisa que se eu tivesse oportunidade eu não pensaria. E tanto é que quando apareceu a oportunidade eu me joguei, assim, sem reservas, né? Me joguei sem reservas. Então é eu mesmo, sabe? Porque não tive uma pessoa que me falasse, não, vai lá, faz, procura. Até teve alguém que me falou uma vez, né? Eu tive uma ex-namorada, terminou comigo por causa dos meus dentes. Ela falou abertamente, falou assim, na época ela falou, procura um tratamento, que tem tratamento. Ela falou, eu tinha um problema e eu resolvi o meu problema. E você tem que procurar. Aí eu falei para ela, meu problema não tem solução. O dentista me falou que não tem. Ela falou, não tem. Eu falei, não existe. E a gente terminou na época, né? Mas isso não me motivou. Porque eu na minha concepção, como uma pessoa tinha falado que para mim não tinha solução, na parte de cima até tinha. Eu sabia que eu poderia colocar um aparelho em cima, ele ia puxar a parte de cima para fora, ia vir no lugar. Uhum. Mas a parte de baixo era só com cirurgia, porque era 2 centímetros o recuo para fora. Que coisa, né? Era 2 centímetros o recuo, o aparelho não puxava. Então eu não tinha esperança alguma assim de corrigir. Eu tinha vontade de corrigir. Eu queria corrigir, mas eu não tinha expectativa, sabe? Uhum. Na verdade, o que eu teria que agradecer se eu tivesse que agradecer alguém hoje, seria a propaganda que apareceu lá no YouTube. Porque foi onde eu vi
aquela imagem do implante e tal. E seria aquilo ali, porque foi ali que eu comecei. Teria que agradecer aquela divulgação ali, na verdade, né? Não seria uma pessoa, foi onde eu encontrei a clínica. Sim. Seria ali, meu agradecimento seria ali. Porque daí ali eu falei vou lá tentar remediar. Eu até liguei numa outra clínica, antes de vir aqui, que eu trabalhava numa outra empresa, e lá tinha uma clínica que era conveniada com a empresa. Uhum. Mas o dia que eu liguei para essa clínica lá, eu não consegui falar com eles. Aí eu ia ir lá para remediar também. Eu não ia ir lá não tinha esperança de solução, não. Daí quando eu vim aqui, também vim nesse objetivo. Vou lá para tentar amenizar a coisa. E se eu tivesse que agradecer seria essa propaganda que eu vi lá mesmo, da clínica. Foi o que te estimulou? Foi o que me estimulou, foi onde eu comecei tudo, né? Que legal. Na verdade é isso. Que legal. Parabéns, cara. Eu acho que eu fico muito feliz em te ver assim, feliz. A nossa equipe tem um carinho muito grande por ti aqui, porque a gente sabe que não é fácil, não foi fácil para ti. Tu veio com toda essa bagagem de informação que te falaram e aquilo que a gente estava conversando. A tua real identidade é o que tu está vivendo hoje, o que tu ainda vai viver de bom. Porque tu está construindo, tu está reconstruindo a tua identidade. Isso é só o começo. Tu merece viver coisas extraordinárias e o sorriso, ele é responsável principal pela nossa felicidade. A gente quer estar perto de pessoas felizes, que sorriem, que são simpáticas, não é? Então a comunicação do sorriso, ela diz tudo. Eu tenho certeza que é muito recente essa tua transformação e tu ainda vai colher bons frutos. Ainda tu está numa fase de colher os primeiros frutos de tudo que tu semeou aí, com trabalho, com honestidade. Então parabéns e vai pra cima, cara. Eu quero deixar uma mensagem assim, bem rapidinha. Falar assim para quem for ver esse podcast, for acompanhar, né? Eu vou falar assim, para você que está vendo, que precisa de um tratamento, você que tem a mordida cruzada, teve um acidente, tem problema, pode ser um problema pequeno, pode ser um gigante, o meu era maior que o meu pensamento, meu problema era muito grande. Não é possível. Coloca como objetivo, se organiza, corre atrás. Eu hoje agradeço a Deus pela cirurgia, graças a Deus, foi tudo bem. Não teve nenhuma complicação. Agradeço muito a Deus pelo que eu sou hoje, pela reconstrução de vida, pelo que eu sou hoje, como se diz, porque hoje eu me sinto bem comigo mesmo. Agradeço muito a Deus por tudo isso. Agradeço a Deus assim, de coração, a clínica, a todos vocês aqui, pela acolhida, pelo tratamento, pela forma que eu fui recebido, né? Agradeço a Deus de coração pela clínica, por tudo que foi feito. E falo para as pessoas que forem assistir o podcast, não desista. Não desista porque é possível. Acredita, corre atrás, se organiza e vai dar certo, você vai conseguir também. Amém. Vai sim, é isso aí. Essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas. É isso aí, essa mensagem aí, ela é super importante, porque a nossa mudança começa numa decisão. A gente precisa, às vezes até como o Nivaldo, que ele não acreditou que ia dar certo, mas ele confiou, ele não desistiu, não aceitou viver daquela forma. Exatamente. Né? E assim, hoje ele está colhendo os frutos pela decisão, pelo posicionamento dele de não aceitar viver de forma miserável, né? De viver uma vida que não é a comunicação da essência dele, que é uma pessoa que está aqui, nasceu para viver tudo de bom. Deus nos provém isso aí, né? Uhum. Quem escolhe viver bem, o mal não é Deus, nosso, ele quer que todo mundo viva bem. A gente que faz as escolhas, que nos leva pro caminho certo ou errado, e tu escolheu. Eu tenho certeza que não foi fácil para ti, né? Então, não é fácil, gente. Mas é possível, só que precisa decidir. Como ele decidiu aqui, parabéns, cara. Tu é um vencedor. Tu é um vencedor. Como eu já falei, se tivesse feito tudo, eu fazia tudo de novo. Porque valeu a pena. E a cada dia eu sinto como tá sendo bom. Parabéns, cara. Obrigado pela participação, tá? Fica o convite para voltar quando quiser. E a gente está aqui encerrando nosso 8º episódio. E acompanhe aí as próximas etapas. Valeu, cara. Obrigado, tá? Valeu.